Então, nós estamos aqui na seção 4.1, Números Binomiais, do livro de Análise Combinatória e Probabilidade, do professor Augusto César de Oliveira Morgado e outros autores. Neste vídeo eu vou resolver a questão de número 21. Calcule a soma de S é igual a combinação de n escolhe 0, menos combinação de n escolhe 1, mais combinação de n escolhe 2, menos pontinho, 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 até o último termo, que é menos 1 elevado a p vezes a combinação de n escolhe p. Bom, vou começar essa questão passando essa notação aqui de combinação para números binomiais. Tá? Então vai ficar assim, o S, a soma S. É o número binomial de ordem n classe S, menos o número binomial de ordem n classe 1, mais o número binomial de ordem n classe 2, menos pontinho, pontinho, até o último termo, que é menos 1 elevado a p, vezes o número binomial de ordem n classe p. Para resolver essa questão, né, nós vamos utilizar a relação de Stiefel a partir desse segundo termo aqui. Tá? Então vou colocar aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo a relação de Stiefel, né? Relembrar aqui qual que é a relação de Stiefel. A relação de Stiefel diz que dois números consecutivos de uma mesma linha, né? A soma de dois números consecutivos de uma mesma linha é o número binomial que está abaixo dessa segunda parcela. Ou seja, vou colocar aqui número binomial de ordem n, classe P, é igual ao número binomial de ordem n menos 1, classe P menos 1, mais o número binomial de ordem n menos 1, classe P. Então nós temos aqui dois números consecutivos, né, de uma mesma linha, a linha n menos 1, lá do triângulo de Pascal, e um está na coluna P menos 1, outro está na coluna P. Né? Então são dois números consecutivos de uma mesma linha. E o resultado dessa soma é o número binomial que está abaixo dessa parcela aqui, né? Dessa última parcela. Se está aqui abaixo, ele está na mesma coluna P e na linha N, que aqui é a linha N menos 1, a linha que está abaixo é a linha N, você soma mais 1, né? Então essa é a relação de Stiefel. Então nós vamos aplicar aqui nessa soma para cada termo, tá? A partir do segundo. Então vou copiar a soma aqui novamente e vamos começar a aplicar aqui essa relação de Stiefel. Tá? Então vai ficar assim, ó. O primeiro termo eu vou repetir. Então vai ficar número binomial de ordem n, classe 0, menos... Agora eu vou abrir um colchete aqui para aplicar a relação de Stiefel para esse primeiro termo aqui, tá? Então vai ficar assim, olha. Número binomial de ordem n menos 1, classe 0, mais número binomial de ordem n menos 1 e classe 1. Né? Veja bem, deixa eu fechar aqui o colchete. Então veja bem, olha, esses dois números binomiais aqui tem um colchete, tem um parênteses a mais aqui, deixa eu tirar esse parênteses aqui. Então veja bem, olha, são dois números consecutivos de uma mesma linha, a linha n menos 1. Tá? Um está na coluna 0 e a outra está na coluna 1. Então o resultado é o número binomial que está abaixo dessa parcela aqui. Ó. Então se está abaixo, ele está na coluna 1 e na linha n, que é exatamente esse número binomial aqui. Tá? Agora vem, ó, mais, agora eu vou aplicar para esse aqui. Ó. Número binomial de ordem n, classe 2, né? Então mais
um colchete, um parênteses, e agora o número binomial. Aqui vai ficar a ordem n-1, a classe 1, mais o número binomial de ordem n-1 e classe 2. Vamos conferir, ó. Deixa eu fechar o colchete. Ó, são dois números consecutivos de uma mesma linha, da linha n-1. Um está na coluna P, o outro na coluna 2. Quer dizer, P mais 1, né? Aqui está na coluna, seria P menos 1, e aqui na coluna P. O resultado é o número binomial que está abaixo desse termo aqui, desse número binomial. Se está abaixo, vai estar na coluna 2 e na linha n, né? Exatamente esse número binomial aqui, ó. Bom, e assim a gente continua, né? Depois aqui viria menos, eu vou pôr pontinho, 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 mais menos 1 elevado a p. Vamos abrir o colchete, o número binomial. Vamos pegar agora o último termo aqui, né, que é esse aqui, ó. Como é que ele vai ficar? Então, ordem n-1, classe p-1, mais o número binomial de ordem n-1 e classe p. Vou fechar o colchete. Vamos conferir, ó. Estão na mesma linha n-1, né? A linha é a mesma. Aqui, esse aqui está na coluna p-1 e na coluna seguinte, que é p. Então, são dois números consecutivos de uma mesma linha. Então, o resultado é o número binomial que está abaixo desse aqui. Se está abaixo desse aqui, vai estar na coluna P e na linha N, que é exatamente esse termo aqui. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou substituir esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, combinação número binomial de ordem n classe 0, por esse número binomial aqui, que é o mesmo. Número binomial de ordem, ao invés de n, eu vou colocar n menos 1 e classe 0. O resultado é o mesmo desse, né? O resultado dessa combinação, desse número binomial de ordem n classe 0 é 1. E esse aqui também é 1. Número binomial de ordem n menos 1, classe 0. E agora eu vou tirar dos colchetes aqui esses outros números binomiais, né? Então aqui tem um menos, ó. Então vou trocar o sinal aqui dos dois, né? Então vai ficar menos o número binomial de ordem n menos 1, classe 0, menos o número binomial de ordem n menos 1 e classe 1, né? Eu troquei aqui o sinal dos dois. Agora vou continuar aqui para os outros. Ó, como aqui é mais, então vou repetir o sinal dos outros aqui de dentro, do colchete. Então fica mais, que vai ficar um número binomial de ordem n menos 1, classe 1, mais um número binomial de ordem n menos 1, classe 2. E aí vai, né? Depois menos, vem pontinho, 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 mais, e vai ficar menos 1 elevado a p, vezes o número binomial de ordem n menos 1, classe p menos 1,
mais menos 1 vezes o número binomial de ordem n menos 1, classe P. Bom, agora o seguinte, ó, veja que nós temos aqui uma soma telescópica. Então aqui agora, ó, nós temos aqui é uma soma telescópica, né? Os termos vão cancelando. Esses dois termos cancelam, né? Nós temos aqui a coluna 0, um termo é positivo, outro é negativo, isso aqui vai dar 0. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é coluna 1, né? Um é negativo, outro é positivo, vai cancelar e assim por diante. Até aqui, ó. Todos esses termos aqui vão ser cancelados, ó. Vai dar 0. Então o que vai sobrar? Vai sobrar menos 1 elevado a P vezes o número binomial de ordem n menos 1, classe P. Então o resultado dessa soma inicial aqui, que deu aqui inicialmente, é essa aqui, ó. Vou colocar lá no início da questão. Deixa eu abrir a questão aqui. Estava pedindo para a gente calcular essa soma aqui. Então o resultado é S igual a menos 1 elevado a P vezes o número binomial de ordem n menos 1, classe P. Ok? Então tá bom. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais.